Vamos então falar do processo da evolução. Naturalmente a figura já mostra uma coisa aqui. Daqui para cá, você já vê que há um grande progresso, não é mesmo? Ou seja, nós já vemos aí, né, um grande progresso. Mas nós vamos passar por uns aspectos hoje sobre a questão de analisarmos um pouco o cérebro, o nosso cérebro, esse tão desconhecido, que apesar da ciência trabalhar no sentido de desvendá-lo, ainda muito pouco se conhece sobre ele, logo, ainda muito pouco nós conhecemos sobre nós mesmos, não é uma verdade? E vamos falar um pouco do cérebro e da questão da nossa máquina humana que estão sendo desvendados a cada dia. Interessante notar que nós vamos buscar um pouco o psiquiatra suíço, o Dr. Carl Jung, que ele viveu de 1875 a 1961. Ele fala de nós, de marcas antigas, os arquétipos. Do ponto de vista da psicologia profunda, nós herdamos as experiências das gerações passadas e também das vivências atuais. Nós gostaríamos de dar só uma pequena informação a respeito do Dr. Jung. Às vezes ele é muito injustiçado em relação à questão da reencarnação. Mas o psiquiatra Jung, ou o Dr. Jung, ele tem inclusive uma obra, apesar da psiquiatria não admitir e não divulgar, ele tem uma obra chamada Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele fala sobre reencarnação. O Dr. Jung era reencarnacionista, porém a própria psiquiatria não admite e tampouco divulga esse livro em relação ao que ele escreveu no livro sobre reencarnação. Vale lembrar ainda que essa foi uma das cisões ocorridas entre ele e Freud, que foi seu mestre. Que Freud sempre, nas suas cartas para Jung, insistia para que ele se afastasse do ocultismo. Tudo que era espiritualismo para o Freud não era espiritismo apenas, era espiritualismo, era considerado ocultismo, o que a ciência ainda trata muito desta maneira, né? O espiritualismo ou coisas ligadas ao espírito como ocultismo. Interessante notar também que a irmã de Jung, ele teve uma irmã que foi obsidiada, ou seja, passou por um processo de muita dificuldade de obsessão e foi tratada e curada por uma assistência espiritual em uma casa espírita. Nós fizemos essas colocações porque às vezes ele é muito injustiçado dentro desse aspecto em relação àquilo que ele traz e verdadeiramente a obra dele é limitada. Poderíamos até falar de mais gente que as pessoas por vezes desconhecem a respeito da espiritualização. Isaac Newton, que foi o físico, um dos físicos mais importantes da nossa história, ele escreveu um livro também que fala sobre Daniel, do Velho Testamento, o profeta Daniel, e também sobre o Apocalipse de João, o que também é muito pouco divulgado, quando na realidade querem tratar esses grandes nomes como exatamente criaturas que fossem materialistas, o que não é uma verdade. Mas vamos olhar um pouquinho mais o aspecto do que o Jung fala. Está um pouco longo, mas é só para ficar mais claro. Esses arquétipos estão de tal forma embutidos em nós, né, que ele fala que são as marcas antigas, que muitas vezes nós agimos de maneira inconsciente, diz o Jung. Seguindo a própria tradição de Freud, que desencarnou em 1939, Jung estabeleceu que nós temos, além do inconsciente individual, o chamado coletivo, no qual estão arquivadas as experiências multimilenares do nosso processo antropológico e, naturalmente, as heranças sociológicas do meio ambiente. Para não ficar muito difícil, muito complicado, a gente fala um pouquinho de antropologia, só para não ter nenhum problema a respeito desta informação. É a ciência do homem no sentido mais extenso, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material e cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais e crenças. Ok? Isso é a questão dele tratar da antropologia. Mas ele fala, verdadeiramente, ele acaba analisando os aspectos de que nós agimos muitas vezes de maneira inconsciente. E é interessante notar essa figura, porque isso é um exemplo que Freud usou a respeito daquilo que é consciente
ou inconsciente no ser, fazendo uma comparação com um iceberg. Ele diz, e Freud só teve isso intuitiva ou inspiradamente, ou ambos, porque nós não sabemos quando as coisas se misturam. Inspiração nós recebemos de fora, intuição é algo que a própria palavra diz, é de dentro, é into. Não é? Então, nós não sabemos às vezes quando é uma coisa ou outra, mas isso também não importa. O importante é que a informação aconteça. Freud vai dizer a respeito de que a nossa mente é parecida com o iceberg. Quando você olha um iceberg, a linha d'água te mostra só a ponta dele, não é verdade? Mas na realidade ele é uma montanha gigantesca de gelo que fica abaixo da linha d'água. O Titanic ou o Titanic é que o diga, não é verdade? Porque eles viram só a pontinha, mas o que o botou para o fundo do mar foi a parte de baixo que rasgou todo o casco dele, quase que de fora a fora. Muito bem, interessante notar que isso era inspiração ou intuição de Freud. Mas a neurociência viria depois, incrivelmente, confirmar, aí sim, de forma científica, aquilo que Freud teve de forma intuitiva. A neurociência diria que, claro, o Freud também disse isso, que a nossa consciência chega a ser a ponta do iceberg, ou seja, só 5%. Incrível, hein? E o restante, 95% está na inconsciência do ser. Isso equivale, você pode estar perguntando, mas isso tem a ver com? Muito bem, isso tem a ver com as nossas atitudes. Equivale dizer que às vezes nós parecemos autônomos, repetindo muitas vezes sem sabermos porquê. Você percebeu o quadro, né? Se é 5% de consciência, 95% na inconsciência, nós às vezes repetimos sem sabermos porquê. Interessante notar que isso é uma informação científica, não é pura e simplesmente uma informação espírita. Mas nós falamos no Espiritismo a respeito da questão dos hábitos, da automação de respostas, não é uma realidade? Muito bem, isso acontece por quê? Olha que interessante. O sistema nervoso autônomo é caracterizado por essas manifestações inconscientes. A respiração, a nutrição, a circulação do sangue, os movimentos peristálticos, ou seja, relaxamento e contração dos músculos. Por exemplo, este movimento que nós estamos fazendo agora, nós não precisamos utilizar um processo que seja da inteligência. Ele está automatizado. O que nós usamos de inteligência neste movimento de andar? O comando para começar a andar ou até mesmo voltar para trás. Mas você, nós todos, não precisamos utilizar da inteligência para mudar a perna direita e esquerda. Nós, na evolução do princípio inteligente, nós fomos automatizando todos esses aspectos. Então andamos de maneira automática. Não precisamos comandar. Imaginemos se nós tivéssemos que comandar perna direita, perna esquerda. Mas aí também teria um outro detalhe. Você precisaria comandar a sua respiração. Inspira e expira. Aí te solta um cachorro babando atrás de você. Como é que você faz? Para direita, para esquerda, para direita. E você esquece de respirar e morreria por asfixia e não pela mordida do cão. Outra coisa, é no vegetal que nós aprendemos a respirar. Automatizamos a respiração, não nós. Quer dizer que eu fui uma samambaia? Não necessariamente, apesar de ter muitas samambaias andando por aí. Mas o fato é, desculpe o trocadilho, mas a gente não resiste. O ponto é que, o fato é, nós estagiamos no mineral para, como nós já sabemos, decore salteado, já foi motivo até de uma palestra nossa aqui, nós estagiamos no mineral para, naturalmente, automatizarmos, não como o espírito, mas princípio inteligente, ou princípio espiritual, para automatizarmos e mantermos coeso as moléculas, ou por que não dizer, os átomos do nosso corpo. Senão o nosso corpo não se manteria com essa uniformidade, nem o corpo, nem o perispírito, que dizer o perispírito. No vegetal, nós estagiamos para não só, mas também
começarmos a desenvolver aquilo que seria a sensibilidade, começarmos a desenvolver a respiração através do processo da fotossíntese e também a circulação do sangue. E quando chegaríamos no reino animal, né, o coração bate sem que você tenha que comandar essa operação. A nutrição acontece, ou seja, todo o processo da nossa, quando nós nos alimentamos, todo o processo de digestão acontece, nós não precisamos dar comando para que os sucos gástricos comecem a trabalhar para que a nossa digestão aconteça. Tudo isso é automatizado. Aí você deve estar perguntando, se não está perguntando, nós fazemos a pergunta aqui. Você deve perguntar, sim, e? Né? E que acontece, lembram-se lá do quadro do iceberg? Acontece o seguinte, a nossa área psicológica, nós reagimos muito quando deveríamos agir. Não é verdade? Querem um exemplo? O Divaldo adora dar esse exemplo e nós também achamos bastante interessante. Você está em algum ambiente com bastante gente e alguém pisa no seu pé. Pisa e mantém o pé dele sobre o seu. Qual é a sua reação? Desculpe. Desculpe. O seu pé está em cima do meu pé. Essa é a sua reação? Se for esta a sua reação, você está agindo. Ok? Está agindo. Via de regra, nós reagimos. Não enxerga? Claro que isso não é genérico, percebeu? Via de regra é a reação, quando nós devemos agir. Ou seja, talvez nem precise tanto, né? Porque de repente depende do peso da pessoa. Imagina você dizendo, desculpe, para você tirar o pé de cima do meu. Não precisaria tanto, mas o fato é que isso está ligado à nossa área psicológica. De novo, 5,95. Por que isso acontece? Tem alguma coisa de errado nisso? Absolutamente. Tudo é perfeito. Porque se Deus é a perfeição absoluta, a sua criação também segue padrões de uma perfeição relativa, naturalmente, e chegará a uma perfeição relativa ainda, porque só Deus é absoluto, mas muito próximo daquilo que nós entenderíamos como uma perfeição absoluta. Né? Somos relativos. Sempre vale lembrar a colocação feliz de Kardec. Nós nunca seremos o pintor, seremos, por mais perfeitos que formos, seremos sempre a sua obra, seremos sempre o quadro. Por que isso acontece? Isso acontece por um processo muito simples. Nós reagimos porque o trânsito do psiquismo, ou seja, o espírito, pela fase animal foi de vários milhões de anos. E na humanidade, nós temos apenas, alguns historiadores dizem 50 mil, outros dizem 60 mil anos. E particularmente na idade da razão, nós temos só 10 mil anos. Nós só puxamos aqui o quadro até o Homo habilis, que data de 3 milhões de anos atrás. Para chegarmos à condição do Homo sapiens neanderthalensis, que ele foi descoberto no Vale do Neandertal, na Alemanha, que é o rio Neandertal, para chegarmos aqui e daqui, que ele já é o Homo sapiens, é o homem que sabe. Quando chegamos aqui no Homo sapiens, sapiens é o homem que sabe. Isto aqui, só para nós, né, daqui para cá, nós só temos 60 mil anos de evolução, com 10 mil anos apenas na área da razão. E as pessoas dizem que nós não evoluímos. É um contrassenso. Né? É um contrassenso. Às vezes apresentam as distorções, nós falamos sempre em palestras isso, apresentam pequenos grupos que distorcem a realidade da sociedade planetária como um todo. Pequenos grupos que apresentam ainda sinais de muita violência, que são, na realidade, a distorção da humanidade como um todo. A humanidade nunca foi tão pacífica quanto é agora.
Vale lembrar, para aqueles que gostam de história, que em 1945, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, e o censo de muitos países praticamente inexistia, né? Porque muitos países ainda estavam com muitos problemas ainda em relação a essa questão de fazer censo nos seus países. Estimou-se, então, que desencarnaram 50 milhões de pessoas na guerra de 39 a 45. Nós nunca mais tivemos conflitos e nem teremos conflitos, o planeta não comporta mais conflitos de uma dimensão dessa. Todas as guerras depois que aconteceram no mundo, e as revoluções, etc., nunca chegaram, né, a 10%, ou se chegaram a 10% deste número de 39 a 45. Ou seja, o que acontece sempre, a criatura tem que verificar, nós estamos mais informados. Acontece um furacão nos Estados Unidos, a imprensa tem que informar naturalmente, não é verdade? A mídia tem que nos informar. Mas se você ficar prestando atenção no que as imagens são mostradas, e são repetidas inclusive, dá a impressão que os Estados Unidos inteiro está debaixo d'água. Não é? Quando na realidade foi um problema ocorrido em parte da ilha de Manhattan e numa parte de New Jersey. É isso. Só que o que é que vende, pessoal? Não vende que nós viemos na federação assistir uma palestra, ou a fazer palestra, ou vir num trabalho de assistência espiritual, ou que amanhã nós vamos levantar cedo para trabalhar. Isso não vende, porque isso é comum, não é verdade? Mas determinados aspectos que são reduzidos dentro da nossa história como um todo, vende. Nós não podemos negligenciar isto. Se nós estamos há milhões de anos para trás, praticamente na condição animalesca, por que não dizer na condição animal, 60 mil anos apenas é de uma evolução e de uma conquista que é impressionante. 10 mil anos apenas na área da razão, olha o estado que nós estamos. Isso nós temos que considerar. Estamos com a questão animal aqui, porque 50 mil anos ou 60 mil anos de evolução não é nada. Para 8 milhões para trás, 7 a 8 milhões para trás que se estima, e nós fomos só a 3 milhões, né? Na realidade nós somos só até 3 milhões, mas se o projeto humano é coisa de 7 a 8 milhões para trás, nós em 60 mil anos estarmos na condição que nós estamos, nós temos que nos valorizar, sim ou não? É uma questão de conquista, que em muito pouco tempo, e hoje em dia, aquilo que nós conquistamos na questão de um ano para outro, nós demoramos séculos para conseguir. No campo da tecnologia, por exemplo, se falarmos da tecnologia, da medicina, daquilo que nós quisermos, nós ficamos espantados. Nós temos um amigo que fez uma cirurgia de câncer na próstata, ele fez uma cirurgia que o médico usou um robô para fazer a cirurgia nele, sem afetar-lhe a nervatura que faria com que ele se tornasse uma criatura impotente. Ele fez cirurgia com robô. O médico humano trabalha com robô, com câmeras e robô, para que as incisões sejam mínimas, ou seja, um furinho para entrar a câmera, 2 furinhos para entrar as pinças do robô, e para fazer uma cirurgia de caráter delicadíssimo. Delicadíssimo. Então veja, isso é só apenas um exemplo. São as nossas conquistas. Você no terreno pessoal, analise as suas conquistas, a sua condição, a sua capacitação hoje. Esteja você trabalhando no lar, fora dele, a sua capacidade, né? O seu nível de inteligência, o nosso nível de inteligência, as nossas conquistas, isso tem que ser considerado sim, porque isso é conquista, evolução do espírito. E ainda tem gente que está esperando o fim do mundo, que vai ser inclusive dia 21 de dezembro. Justo agora que eu queria ficar bom, não vai dar mais tempo. Você vê? E ainda o pior é que vai acabar antes do Natal. A gente vai o presente de Natal que você ganhou, o fim do mundo. Que coisa, não é? E eu estou tão jovem.
O que? 56 anos com corpinho de 56. Veja você se eu quero sair dessa existência. Eu vou dar uma canseira, pelo menos eu, espero que todos nós, vamos dar uma canseira no nosso mentor lá, fazer ele esperar sentado a gente lá. Porque em pé ele vai ficar cansado, não é verdade? Porque nós temos que, claro, nós podemos chegar aos 125 anos de idade, né, sabendo quem nós somos. Né? Não assim, eu sou uma salsicha, o que eu sou gente, etc. Não, sabendo que nós somos. A ciência está capacitada e nós biologicamente estamos capacitados para chegar nessa situação. Por que a gente não chega? Por uma palavra que nós adoramos importar, como se não tivesse no português, né? Que é uma língua riquíssima. Porque a gente vive estressado ou estressada. Morre-se muito tempo antes da hora por estresse. Então, quando nós pensarmos nessa situação de longevidade, ela tem a ver com as nossas decisões em relação a que diz respeito ao estresse. Mas vamos em frente. Muito bem, aqui é um modelito da época, que já era assim, não é? O chamado gato da época estava nessa situação. Veja que deste modelo ao nosso modelo atual, não é? Olha o que houve de evolução num curto espaço de tempo. Sim ou não? Uma evolução gigantesca, né, na beleza da forma, que é de impressionar. Tanto é que as dentistas começam a dizer que a dentição das crianças começa a ter alteração, né, no processo evolutivo, por uma razão simples. Você não precisa mais comer rasgando. Né? Você não tem mais que rasgar pedaço de carne, você já não tem que roer mais raízes e coisas do gênero. Então nós estamos aperfeiçoando a forma, estamos cada dia mais bonitos e mais bonitas. E essa é uma realidade. E nós temos a obrigação de cuidarmos-nos bem, sem os exageros ou os estereótipos, mas nós temos a obrigação de nos cuidarmos bem. Paulo de Tarso, dizendo nas suas epístolas que o corpo é o templo do Espírito. Então o templo, olha que conotação que ele faz brilhante. Se o corpo é templo, nós temos que manter ele limpo, não é? Higienizado, arejado, em condições bonitas, etc. Ou seja, sem os excessos, mas o cuidado que se tem com o templo quando ele faz a analogia ou a comparação do corpo. Mas vamos em frente. Esse cidadão aqui, esse biólogo americano, que é o Dr. Mike Lean, que ele desencarnou em 2007, ele faz uma análise da nossa evolução cerebral, não é, dessas conquistas nossas, e veja como são conquistas. E ele definiu que o nosso cérebro é triuno. Nós temos 3 cérebros superpostos. Às vezes não sabe para quê, mas que tem 3 tem. Tem 3 cérebros superpostos. E esses cérebros são, aqui, o neocórtex, que é o mais nobre, é a última camada, o límbico, que é a segunda, e o reptiliano, que a gente pode dar uma olhadinha aqui com maior detalhe, para nós podermos, né, entender ou até relembrar essas informações. O reptiliano vem, evidentemente, do réptil, que é o cérebro primitivo, ou arquipálio, que ele visa a autopreservação, ele visa a agressividade, a territoriedade. Depois nós temos o segundo aqui, ó, que é o límbico, que é o intermediário ou o paleopálio, que está aqui inserido o desenvolvimento das emoções. Ou seja, a tigresa que lambe a cria, ou a cadela que lambe a cria, vai ser um dia a mãe que vai acariciar o filho. Está aqui exatamente nesse segundo cérebro, onde estão os nossos irmãos animais, considerados não racionais. E o terceiro, que é o neocórtex ou neopálio, né, como é conhecido, são para as tarefas mais nobres, as tarefas intelectuais. Vamos abrir um pouquinho mais essa informação aqui. Começando naturalmente do reptiliano. Quando é que ele surge? Quando os batráquios saíram das águas e surgiram os primeiros répteis. Por isso a definição reptiliano. Esse primeiro cérebro, como dissemos anteriormente, é encarregado dos movimentos e da autopreservação. Comer, dormir, fazer sexo, agressividade, territoriedade. Ele funciona muito interessante em nós também, mas no cão. Por exemplo, quem tem cão aqui vai entender o que nós estamos falando. Quem não tem já deve ter visto alguma coisa ou lido a respeito. Se você botar o seu cachorrinho bonitinho para dormir na tua cama,
depois você tente tirá-lo de lá. Ele não devolve o espaço que ele conquista. Dependendo do tamanho, você dorme fora da cama. Não é verdade? Porque ele não devolve o que conquista. Veja como nós temos... Isso não serve para ficarmos alisando a própria cabeça, mas serve para nós no processo da autovalorização. Nós não olhamos aqui naquele quadro, nos slides anteriores, a condição de nós estarmos mais próximo do animal do que do angelical. Mas às vezes nós exigimos posturas de anjo em nós, quando nós temos ainda um processo. Nós estamos em processo para o angelical. Nós não podemos, a natureza não dá saltos, não é verdade? Senão se a natureza pudesse dar saltos, Jesus sabia disso. Por isso que Jesus nos trouxe o Evangelho, deu início ao processo evangelizador do ser há mais de 2000 anos atrás. E ele não violentou consciências. Ele sabia que nós precisaríamos no mínimo 2000 anos, que a gente faria um monte de macaquice no meio do caminho com o Evangelho dele, usando a figura dele para perseguir, para fazer guerra, para botar gente dentro de fogueira, porque isso não é religião A, B ou C, somos nós. Nós não é nós aqui, somos nós, sociedade deste planeta, que nós fizemos isso. Ele sabia disso. E tem gente que está dizendo que até o final deste século, ou seja, até 2100, o mundo vai mudar drasticamente. Está vendo? Já começou. Olha lá, ó. Vai lá morar em Nova York lá para você ver como já começou. Já começou a limpeza. São os absurdos que tem gente que compra absurdo, tem gente que escreve para gente que gosta de absurdo. Né? Nós lemos um artigo outro dia dizendo que até 2100, como falamos há pouco, até 2100 a situação está resolvida. Só vai ficar aqui quem for bom. Vocês, evidentemente. Porque expositor espírita vai ser despachado para o planetão para ser professor de macaco. O resto... Porque, olha que incoerência. É uma incoerência isso. Como é que, se Jesus não violentou consciências, por que Deus vai nos violentar? Migração de planeta é só estudar Kardec. É só estudar a codificação. Migração de planetas, de espíritos entre planetas, acontece sempre desde que o mundo é mundo. Ah, mas está vendo os capelinos? Os capelinos foram chutados de lá para cá. Não, os capelinos não foram chutados de lá para cá. Vieram em várias raças, consideradas raças mães. A estimativa é que chegaram de 10 a 14 milhões de criaturas em diversos momentos, separados naturalmente, e de criaturas que pura e simplesmente não queriam, não aceitavam as modificações, ou seja, não se afinavam vibratoriamente. Se eu não me afino vibratoriamente com a coletividade, o que eu faço? Eu me retiro da coletividade. Né? E foi oferecida essa proposta de Jesus para que eles viessem dar um impulso. Tanto é que a própria ciência não entende o que acontece há 10 mil anos atrás. Que a civilização sai do pau e pedra e vai para um outro estágio, que é incompreensível até hoje, que é exatamente o que o Espiritismo nos traz da chegada dos capelinos. O que são? Façamos uma comparação. Se sair da Terra hoje 14 milhões de pessoas... sobram ainda 6 bilhões 990 e tantas criaturas aqui. 14 milhões significa que São Paulo e parte da grande São Paulo desencarnaria. Não tudo de uma vez. E até outro dia veio uma pessoa dizer para um amigo nosso, que disse assim, sabe fulano, nós não vamos dar o nome porque não é uma questão de ética. Eu descobri que eu sou capelino. Aí ele virou para a pessoa e disse assim, mas não conta nada para ninguém, porque pega mal para burro, porque quem veio de lá não era boa coisa. Não é verdade? Ou seja, veja as fantasias que nós vamos criando, né? As fantasias que a gente vai criando em relação a essas coisas. Então, o espírita tem a obrigação de estudar, obrigação não, mas enfim, nós temos que estudar, para trabalharmos adequadamente o nosso bom senso diante desses absurdos de tratar um Deus como um tirano, como um carrasco, e achar que Jesus impôs ou queria impor para nós o processo da evangelização a qualquer preço. Por isso que temos que considerar essas condições.
Nós estamos num processo evolutivo extremamente interessante, conquistas incríveis, mas nós estamos ainda muito próximos de algumas situações que estão ainda com respostas instintivas, que o instinto não é mau. O instinto só leva a criatura ao bem, ao processo de autopreservação. O que faz com que as distorções aconteçam é o nosso direito de escolher, ou seja, a inteligência, o livre-arbítrio, em escolher como nós queremos fazer. Né? Mas nós temos ainda em nós, falamos do cão, mas nós temos em nós ainda essa reação? É meu marido, é minha esposa, são os meus filhos, não é? A minha namorada, o meu namorado. Está aí, ó. Está aqui no reptiliano, ainda atua em nós. É meu e ninguém põe a mão. Está aqui. Está usando qual? O reptiliano. Que coisa incrível, né? Então, estamos evoluindo? Sim, mas respeitemos o tempo, trabalhemos com paciência, trabalhemos com a calma necessária para que nós conquistemos esse espaço gradativamente. Estamos muito bem, sim. Vamos lá para o segundo, que é o límbico, que é esse meio aqui, o amarelinho. Todos os animais têm essa segunda camada que já é mais nobre. São de funções mais elevadas, onde começaram a ser trabalhados sentimentos, sensações, e abre espaço para verbalização. O grito do animal vai ser a palavra do homem, né? O raciocínio, até que o psiquismo impôs a necessidade que o corpo traduzisse a essência. Por isso que o Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, não houve um simples descer de árvores, houve um trabalho no perispírito, no processo do princípio inteligente para passar para o espírito. E na realidade o que acontece nessa situação? A necessidade nossa de nos expressarmos por conta da nossa inteligência, das nossas conquistas, precisava mais do que o límbico, e hoje nós temos a questão do neocórtex, que é esta camada aqui de cima, que ela é superior de funções mais elevadas, inclusive a paranormalidade. Nesse momento, a vida, se nós pararmos para verificar, ela já não está impondo mais o cérebro, mas a dilatação das funções profundas, centradas na glândula pineal ou na epífise, que fica bem no centro aqui do cérebro, aonde nós podemos ser cada vez e somos cada vez pessoas mais intuitivas. No futuro, nós seremos cada vez, não só no futuro, mas já somos hoje, mas no futuro seremos extremamente intuitivos. A nossa comunicação não se processará mais pela linguagem articulada. Quanto tempo vai demorar, isso não importa. Né? Se são 200, 300, 500 anos, isso não é importante. O que são 500 anos, 1000 anos para nós, não é que somos criaturas imortais. E vale lembrar sempre, hein, que o terceiro milênio começa no ano 2000 e termina no ano 3000. Só não dá para ficar esperando no ano 2999 para querer para querer fazer mudanças, não é verdade? Mas a grande realidade é que essas mudanças não se dão a toque de caixa. E o que acaba acontecendo com isso? Na realidade, nós ainda conhecemos, como dissemos logo a princípio, muito pouco do nosso próprio cérebro, que estamos vendo as camadas aí dele, que são, como nós sabemos, 3. O próprio cérebro, para a gente ter algum tipo de informação, ele trabalha com 22 watts de potência, a mesma coisa de uma lâmpada incandescente e fraquinha. Ele usa 22 watts de potência. Dá até para calcular quando você usa, por exemplo, por dia. Para calcular o consumo de energia do cérebro, no final do mês, é só multiplicar a potência do aparelho pelo número de horas utilizadas. Como o cérebro funciona 24 horas por dia sem interrupção, a conta é simples, até porque se houver interrupção, você desencarnou. Meu cérebro parou, está desencarnado. Não tem outra situação. Ele trabalha 24 horas por dia. Mas veja como é simples. Você pega lá 22 watts vezes 24 horas, vezes 30 dias, dá 15.840 watts hora ou 16 quilowatts hora. Olha que beleza, é o que a gente gasta. E aí diz assim, então como é que eu utilizo plenamente esta potência do meu cérebro? Tem uma situação do chamado cérebro dorminhoco, e que nós vamos ver aqui como é que a gente pode utilizar a potência do nosso cérebro, saber utilizar bem essa energia, que são só 22 watts. Você já ouviu, ou já leu, ou acontece contigo? Eu vou na palestra espírita, e quando
5, 10 minutos de palestra, eu estou dormindo. Tem uns expositores como esse que vos fala que tem essa capacidade. Dorme, dorme. São aqueles expositores zen, que faz a gente... Mas o espírita não dorme, não é verdade? Nós desdobramos para assistir a palestra desdobrado. E quando a gente ronca, a gente diz que desdobrou profundamente. Aí, muito bem, mas você já ouviu alguma coisa? Pode conferir no livro Ação e Reação de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que existem espíritos que a distância te hipnotiza para você dormir. Ele te hipnotiza e você dorme na palestra, ou se está lendo um livro, principalmente livro espírita, abre o livro, eu leio um pedacinho, já durmo em cima do livro. Né? Porque o obsessor, ou seja, obsessor hipnotizador, ele de longe, aí você dorme e naturalmente dormindo, não ouve nada, não lê nada, continua sem conhecer nada e ele continua te dominando. É isso? Isso também acontece. Qual é o percentual mínimo? O que acontece com o cérebro? Por que a gente dorme na palestra com regularidade e eu dorme quando vai ler um livro? É simples. Falta de hábito. O cérebro, com 22 watts só de potência, é extremamente econômico. E a região do cérebro ligada à atenção, que se não é habituada a ser utilizada, esta energia é economizada e vai para a área que você mais usa. Ou seja, se eu não quiser dormir em palestra, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso criar processos que comecem a energizar a área da atenção. Então eu assisto palestra me beliscando, me mordendo, ficando em pé, dando pulinho lá no fundo, até uma hora que esta situação não é mais necessária. A leitura também. A leitura é pegar o livro, e não é incomum pessoas às vezes ficar lendo em pé, andando. Porque se você dormir, você vai se esborrachar. E aí nunca mais você dorme, não é, em pé, lendo. O que é isso? É pura e simplesmente não tem processo obsessivo nenhum. Os casos obsessivos acontecem sim, mas são muito raros. O que tem é uma economia do cérebro de uma área não utilizada para uma área que você utiliza mais, ponto. Pura e simplesmente isso. Então há uma baixa energização na área relativa à atenção e uma maior a energização na área que você mais utiliza. Se a gente, por exemplo, utiliza o cérebro para falar mal da vida alheia, claro que os espíritas não fazem isso, mas aí a gente... qual é a área que está mais energizada? Não é a área de prestar atenção em palestra espírita, tá certo ou não? Porque a gente não vai na palestra espírita e começa a descer a lenha nos outros, né? A gente até lembra que palestra espírita é bom para aquele que está em casa. Se fulano tivesse aqui, era exatamente para ele. Não é, porque por isso que ele não está. Não é uma verdade? Mas enfim, veja como... mas tem como fazer isso também? Tem. O cérebro pode ser exercitado, acabamos de dizer que sim. E pode ser exercitado para que nós cheguemos a idades avançadas sem o problema do Alzheimer. Porque Alzheimer está intrinsecamente ligado à falta de movimentação do cérebro, à criação de hábitos e à manutenção deles sem que haja qualquer tipo de modificação. O que significa dizer? Que a ciência, décadas atrás, entendia que o cérebro só degenerava. Não é uma verdade. Se você continuar exercitando-o como um exercício da musculatura, nós chegaremos a uma idade senil com ele atuando. Que diga o arquiteto Niemeyer, não é verdade? Que está aí com 104 anos e está trabalhando ainda. Ou seja, o Niemeyer não vai desencarnar com Alzheimer nunca, como muitos outros, né? O Dr. Jorge Andréa, com 94, 95, não vai desencarnar com Alzheimer. O Divaldo Pereira Franco não vai desencarnar com Alzheimer. Por uma razão... mas ele é espírita, não tem nada a ver uma coisa com outra.
O que acontece é que ele está sempre atuante, exercitando o cérebro. E os exercícios são simples. O trabalho, por exemplo, ele faz exatamente isso. Mas não só. Você pode, de repente, mudar roteiros. Você faz roteiros. Eu sempre vou pelo mesmo lado. Ótimo, você está, né, com o cérebro habituado e não exige absolutamente nada dele. Ele automatizou esse tipo de situação. Anda só do mesmo lado, anda só na mesma direção. Ou seja, é sempre naquela calçada da esquerda e nunca muda. Mude de calçada, são coisas simples. Mude de trajetos, né? Faça o trajeto um pouco mais longo, vá fazendo alterações, porque isso é exercício para ele. Aprender outra língua. Você fala português tão bem, aprenda inglês. Mas eu já falo inglês, então aprenda espanhol. Porque você trabalha os dois lados do cérebro, faz as conexões acontecerem, é considerado o maior exercício que se pode fazer com o cérebro, aprender uma língua, né, uma outra língua. Um outro detalhe também, andar para trás. Claro, você não vai sair da federação andando para trás, porque você vai acabar sendo atropelado aqui na frente. Aí você já volta de frente e já entra para a federação devidamente desencarnado, né? Você pode já fazer isso. Mas o fato é, o cérebro só tem comando de andar assim. De vez em quando você, claro, dá uma olhadinha para trás e dá uns passos para trás. Veja que você quebra rotinas, padrões, hábitos e faz com que o exercício, que ele se exercite. Outra coisa, fazer movimentos diferentes dos rotineiros. Você é destro, use a esquerda. Você é canhoto, use a direita. Acenda a luz com a esquerda se você é destro, não é? Ou seja, pegue algumas coisas, exija do seu cérebro situações que sejam diferentes. E uma coisa que as pessoas todas fazem com regularidade: estudar. O estudo é um dos grandes exercícios para o cérebro. Para que nós vamos, claro, o corpo vai, claro, se degenerando. Porém, nós podemos, por isso que nós encontramos às vezes pessoas com uma idade avançada, com uma lucidez, uma clareza impressionante. Está aí. Exatamente, o corpo vai, claro, tendo as suas limitações, mas ele trabalhado nós podemos, não é, chegar ao nosso momento de partida do plano físico com tranquilidade, não é, sem de repente estarmos durante anos, porque às vezes o Alzheimer, por exemplo, a criatura está bem de saúde, mas às vezes não reconhece mais sequer filhos, né, marido, etc. Bom, reconhecer marido tem suas vantagens. Mas o fato é que, né, às vezes passa uma vida quase vegetando, não é uma realidade que é lamentável, sem sombra de dúvida. Aí, dentro desse aspecto que a gente falou de cérebro, vamos falar um pouco das dimensões da consciência, que é por onde nós acabamos, né, nos manifestando através do cérebro. Nas dimensões da nossa consciência, veja como tudo é questão de exercício. Nós como espíritos, como tudo, porque falamos de exercício do cérebro. Vamos ver agora na questão do padrão da consciência. Nós sabemos que na consciência nós temos o consciente, que é a vida atual, sim ou não? Que é um verdadeiro repassador apenas para o nosso subconsciente, que é o banco de memória da vida atual. Aqui está tudo desta existência, desde quando nós fomos fetos. Só que tem mais. Nós temos o subconsciente profundo, que é a memória das encarnações passadas, que através do TRVP ou TVP, que é terapia de vida passada, e vale lembrar que é terapia, né? Não é curiosidade. Nós podemos penetrar no subconsciente profundo, onde estão todas as nossas reencarnações. Isso não significa que nós consigamos fazer isso. Dependendo do nível de trauma que a criatura tenha, o trauma pode ser tão acentuado que a penetração na memória, na encarnação passada pode não se dar, dependendo exatamente desta condição. Então, se o terapeuta não tem experiência suficiente, quando ele faz isso, se ele força a situação, o indivíduo superexcita a imaginação e começa a dizer coisas fantasiosas que não têm nenhuma relação com o processo das suas reencarnações anteriores. Porque dependendo dos traumas, eles bloqueiam a entrada no subconsciente profundo. Mas isso para nós é só uma informação adicional, porque o importante não é bem isso. Aí nós temos o superconsciente, onde estão as potencialidades psíquicas superiores, ou seja, aquilo que nós queremos ser. Aquilo que nós, por exemplo, temos como potencial, a caridade, a nobreza de caráter, etc., está tudo aqui. Ora, se nós não somos criaturas
né, cuja situação aqui estejam independente, não é isso? Tudo isso tem uma interatividade. Veja como o Evangelho de Jesus é extremamente importante para a criatura, como um roteiro de educação. Jesus veio nos educar. Ele diz isso para Pedro no livro Boa Nova, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual Humberto de Campos. Ele diz: eu não vim para curar corpos, Pedro, eu vim para curar a alma. Ou seja, ele veio para educar a alma. Mas Jesus nunca se negou a assistir às nossas necessidades imediatas. Mas o que ele veio trazer foi um processo, um roteiro de educação, roteiro de luz. Significa dizer o seguinte, pessoal: quando nós utilizamos do Evangelho aqui, nós interferimos em tudo aqui e acessamos aqui em cima, não? Sim ou não? Por quê? Daqui vem aquilo que nós somos, as chamadas tendências, que sobem para cá, naturalmente. Cuja educação dos filhos, até mais ou menos 7 anos de idade, é de uma profundidade gigantesca, porque nós podemos minimizar ou mesmo aplacar tendências que não sejam positivas e estimular tendências positivas, ok? Mas não só. O exercício consiste num processo de sabedoria do ser. Quando nós começamos a exercitar o Evangelho aqui, nós não só fazemos um trabalho aqui, ou seja, começamos a neutralizar tendências aqui de baixo, vamos acumulando tanto aqui quanto aqui aspectos positivos e acessando as nossas potencialidades superiores, que vai fazendo exatamente todo o processo de interação. Ser bom é ser inteligente. Evangelho de Jesus, antes de religião, é espiritualização do ser. Exercitar o Evangelho de Jesus é ser inteligente. É usar a inteligência em proveito próprio. É usar a inteligência para nos beneficiarmos, porque depende só de nós. Por isso que Jesus não impôs nada para ninguém. Percebeu? Porque é de direito de cada um. Quando modificar? Se houvesse imposição, né, um dos nossos dirigentes hoje chegaria aqui, daria um passe coletivo e nós sairíamos todos bons daqui. Você gostaria de sair bom daqui hoje? Chegar em casa: estou bom, que maravilha. O pessoal diz: meu Deus, o que aconteceu na federação? Não é? Iria contra o seu direito de escolha. Porque nós temos o direito de não querer sermos bons por muito tempo, se bem que é fatal a condição de nós alcançarmos um dia este processo, porque está em potência em nós. Então a gente não consegue lutar contra nós mesmos durante muito tempo. Por isso que rancor, mágoa, ódio, né? Essas situações todas desenergizam o ser, porque a nossa essência é boa, a nossa essência é superior. Todos esses aspectos contrários à nossa essência nos desenergizam e fazem com que a gente desencarne mais cedo. Não é? Então, quer viver mais? Não tenha rancor, não tenha ódio, perdoe. Não é? Ou seja, não guarde ressentimentos, etc. Porque a gente se ressente, a gente remói aquilo e nós estamos liquidando com a nossa energia, o nosso fluido vital ou a energia magnética animal. Ou seja, veja que usar o Evangelho de Jesus, como dissemos, é usar da nossa inteligência em nosso próprio favor. E o que vai acontecer com a verbalização? Um dia, quando nós dissemos, nós vamos sair da condição da verbalização para um intercâmbio psíquico. Nós estamos evoluindo e essa nossa forma não é a definitiva. Nós estamos cada vez, né, essa ainda é uma forma experimental que nós estamos. Vamos em frente. E a nossa maravilha de inteligência, né, nos mostra os avanços em todos os aspectos. Esse veículo está ficando ultrapassado. Né? Estamos conquistando o espaço de uma coisa impressionante. Temos estação espacial e, se lembrarmos que em 1969, em 20 de julho, nós chegamos na Lua com um verdadeiro calhambeque na concepção de hoje.
Que é interessante notar o seguinte: para tirar o Saturno V, que levou a Apolo 11 para a Lua, fazer a alunissagem e depois pegar a Apolo 11, levar para trazer de volta para a Terra e fazer a aterrissagem, os computadores da NASA ocupavam 5 salas. Os computadores da NASA, em 1969, ocupavam 5 salas. Inclusive tinha a máquina de escrever ainda aqui, ó. Claro que vocês não se lembram disso, porque não é na época de quem está aqui. Mas era uma coisa que a gente datilografava, que era uma loucura. E essa era moderna, porque essa aqui era de esfera, já não era mais de carro, que fazia plim, o cara pegava assim na alavanca, empurrava para o lado. Uma coisa impressionante. Virou peça de museu. Isso aqui, esses 5 computadores da NASA em 69... Vejam a nossa capacitação, a nossa inteligência, o nosso crescimento, a nossa evolução. O seu celular comum, não esses tipos assim, ó, que é da série AI, que a gente já disse aqui porque chama AI. Lembram-se disso, não? Ai, como é caro, ai, como eu queria comprar. Então, não da série AI, esses mais comuns, né? A gente usa um celular que nós ganhamos da Vivo, que um amigo nosso disse assim: esse celular já está morto, você ganhou da Vivo, mas ele está morto. Ele é tão antigo, disse: por que você não troca essa velharia? Disse: mas veja, esse celular, que literalmente ele parece estar um pouquinho ultrapassado, mas ele fala alô, que é uma beleza. Aí eu falei assim: mas veja esse celular que eu tenho há quase 8 anos. Ele é pequeno, viu? Não é aquele assim de abrir assim com aquela antena que parecia uma luta de espada, a gente lutava de espada. Ele é pequeno. Aí eu disse assim: mas esse celular que eu tenho, ele me traz gratas recordações. Ele já caiu na água, a gente já abriu ele, secou com um secador, ele voltou a funcionar. É como espírita, não quer desencarnar nunca. Aí o ponto é porque o pessoal fala que a gente chega lá no plano espiritual, tem loja, tem cidade de estrela, etc., mas vai que o GPS erra o caminho e bota a gente numa roubada, a gente vai parar no umbral, não é verdade? Então é melhor ficar aqui mesmo. Então aí, traz gratas recordações. Por quê? Porque esse meu celular tem maior capacidade de armazenamento do que os 5 salas de computadores da NASA de 1969. Isto aqui, aliás, este aqui não, foi muito. Este aqui é um verdadeiro absurdo de tecnologia, inovação, evolução tecnológica, comparada às 5 salas do computador da NASA em 1969. E o pessoal diz que a gente não está evoluindo. Só para falar nesse terreno. Não é verdade? E as pessoas dizem que a gente não está evoluindo. Isso é querer, é não querer enxergar, é não querer se valorizar diante da realidade que é nossa, que a conquista é nossa, de todos nós, sem exceção. Apenas esse é um dos exemplos das nossas conquistas. Se bem que ainda, dentro do terreno do amor, nós ainda não conquistamos o amor. Essa é uma realidade. Ainda. Que bom, não é? Que bom que é sempre ainda. Graças a Deus que é ainda. Mas o importante disso tudo é como aproveitar o conhecimento todo que nós temos para nos melhorarmos. O maravilhoso não é desistir. Lembra-se do límbico? Para nós podermos criar uma nova condição no sistema límbico, ou seja, que está aqui, e criarmos o automatismo. Por isso que amar é resultado de exercício. Você quer amar? Se exercite no amor. Porque Jesus sabia disso. Por isso que ele não agrediu consciências. Você ama, perdoa, é bom, etc., 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 por exercício. Nós somos pacientes por exercício. Nós somos fraternos por exercício. Então, a Mohandas Karamchand Gandhi, ou o Mahatma Gandhi, porque Mahatma é título, quer dizer grande alma, desencarnou em 1948, o libertador da Índia, que fez um pacto de não violência e, no entanto, acabou morrendo pela violência de um fanático, comandado por fanáticos, que o mataram com 2 tiros. Na realidade, o Gandhi diria: orar não é pedir, orar é a respiração da alma.
um dia nós vamos amar como nós respiramos. Um dia nós amaremos como a nossa respiração. A resposta de Jesus sempre foi a de amor. Então ele amava como nós respiramos. Era automático. O exercício nele já era pleno. Ele já tinha, através do exercício, ele era pleno de amor. Por isso que, apesar dos absurdos que acontecem com ele, quando do processo, desde a sua prisão até a crucificação, ele sai do planeta orando por nós, não é verdade? Fazendo uma intercessão para Deus. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a criatura, Cristo respira amor. Então ele não teria nenhuma reprovação para com as pessoas. Porque quem ama não reprova ninguém. Quem ama pura e simplesmente quer o melhor das pessoas, independente da ignorância, do desconhecimento daquela pessoa para conosco. Um dia nós vamos amar. E onde é que a gente vai automatizar isso? Exatamente aqui. Ele é fruto de automatismo. A nossa resposta será uma resposta de amor. E naturalmente nós perguntamos, Jesus, como é que fica nisso tudo? Ora, Jesus é um personagem do presente, não é mais um personagem do passado. Não é mais aquele crucificado. Ele é atuante na nossa vida desde que nós permitamos. Mas ele não é atuante no momento religioso. Ele não é atuante quando nós estamos reunidos na federação. Ele não é atuante porque nós vamos na igreja A, B, C, ou frequentamos a doutrina ABC. Ele é atuante quando nós literalmente fazemos o seguinte: nós colocamos ele em nossas ações. E as nossas ações dizem tudo. Nós podemos manifestar Jesus nas nossas atitudes diárias ou não, através da solidariedade ou através do processo de nós externarmos ainda a nossa violência. Jesus não quer adoração. Jesus não precisa de adoração. Ele precisa da nossa ação no bem, o que é muito diferente. Nós precisamos agir no bem. Jesus sempre nos ensinou dizendo que Ele não estava isento de nós. Ele estaria onde nós encontrássemos a necessidade. E a necessidade não é uma necessidade daquele que não tem pão, de que não tem teto, de que não tem agasalho. A necessidade está em qualquer lugar, no palácio ou na favela. O necessitado não precisa estar socialmente colocado numa situação de dificuldade. Ele está em qualquer local. Então, Jesus está onde está a necessidade. Onde houver a necessidade é onde nós encontramos o Cristo. E nós encontramos Jesus na alegria, no despertar do amor e na caridade. Nisso tudo, na alegria de poder servir, na caridade, e quando nós despertamos o amor em nós mesmos e externamos em favor do próximo, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos positivos, nós encontramos Jesus. Naturalmente, se nós verificarmos, nós já encontramos Jesus pela dor, que é uma questão de opção. Pelo amor, nós encontraremos Jesus na educação e na prática do Evangelho, mas ele é opcional. Nós não precisamos sofrer para evoluir. É uma questão de escolha. Como nós não precisamos ser maus para sermos bons. Nós não precisamos ser desonestos para sermos honestos. Um exemplo simples. Eu sei que crack, nós sabemos, nós sabemos, que crack é um produto viciante e que ele nos vicia em 7 dias. Em 7 dias, se você utilizar crack, você é um dependente químico dessa droga. Ponto. E não tem, eu me domino. Não existe isso. A condição que ele faz da afetação no quimismo cerebral é com tamanha intensidade que em 7 dias nós estamos viciados em crack. Né? A utilização apenas em 7 dias. E pode ser, pode ter o discurso que for, se vicia em 7 dias. Nós não precisamos fumar crack para sabermos o que o crack ocasiona para o ser humano. Sim ou não? Logo significa dizer o quê? Nós estamos aprendendo pelo amor e não pela dor. Temos a opção de utilizar o crack? Temos. Paulo de Tarso diz na Epístola aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo me é permitido. Tenho leis proibindo ou não. Essa é a grande realidade. As leis podem proibir o que quiserem, mas que está à disposição de maneiras escusas, está. Essa é a grande verdade. Tudo nos é permitido, seja legal ou não.
Mas o bom senso diz, e Paulo com o bom senso diz, mas nem tudo me convém. Então, se eu sei que, por exemplo, o crack é altamente viciante, eu não preciso me utilizar desse produto para ficar numa situação desesperadora para aprender com isso. Eu já aprendo com o problema que eu vejo, com a situação que eu assisto. Logo, eu estou aprendendo sem a dor. É uma questão de opção. Também é a questão de opção de aprender pela dor. Eu faço a utilização do produto e ponto. Quem manda no meu nariz sou eu. Não é esse um posicionamento comum, um posicionamento que nós ouvimos? Eu faço do jeito que eu bem entendo. E colocamos os argumentos que nós quisermos. Mas é opcional a questão da dor. E aí, naturalmente, nós, dessa maneira, em trabalhando os dois aspectos da inteligência e trabalhando a condição da nossa moralização, ou seja, do amor, nós vamos conquistar as duas asas do Espírito. Através exatamente daquilo que Jesus nos ensinou. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Ou seja, estenda o bem sempre, para que o bem seja a resposta das suas ações. Porque as reações desagradáveis nós já conhecemos. Inteligentes como nós somos, evoluídos como nós estamos, nós podemos nitidamente alcançarmos resultados melhores sem a necessidade de recorrermos às reações da dor. Nos lembramos, e é na caridade que nós externamos as condições e nos capacitamos para um dia sairmos voando com as duas asas do equilíbrio, da evolução, a evolução da inteligência e a evolução da questão da moral lastreada no Evangelho de Jesus. A gente contou essa passagem em dois trabalhos do A2, que nós gostamos muito sobre a relação da caridade, porque ela fala de dois dirigentes espíritas que desencarnaram. Se você estava numa dessas reuniões, pedimos a sua compreensão para repetirmos esta historinha. Dois dirigentes de casas espíritas desencarnaram e chegaram no plano espiritual. E é bom falar sobre o espírito porque a gente fala da gente, né? Então roupa suja se lava em casa, não é isso que a gente diz? Muito bem. Aí chegaram lá e quando chegaram no plano espiritual tinha uma fila gigantesca, mas era uma fila enorme. Mas era muito grande. Apesar de nós espíritas adorarmos fila, porque sempre que tem fila você pode perguntar, você é espírito? Que eu sou. O que você está fazendo aqui? Eu não sei, mas pode rolar um passe e eu já estou nela, não é verdade? De regra, é assim que funciona. Aí o ponto é que aquela fila gigantesca, os dois dirigentes se aproximaram de uma senhora de idade bastante avançada, a senilidade já havia marcado de muito o rosto daquela senhora, ela um pouco arqueada, chegaram nela e disseram, essa fila aqui é para quê? Ela disse, meu filho, você não sabe? Eu disse, não sei, nós acabamos de chegar. Nós estávamos dirigindo a casa espírita, ele a dele, a minha, nós fomos para casa, ambos tiveram infarto e nós desencarnamos durante a noite. Naturalmente, desencarnar é mais fácil que reencarnar, sem querer botar medo em ninguém, não é? Mas a gente faz isso toda noite e morre de medo de morrer, né? E sai do corpo todas as noites. Mas muito bem, aí nós acabamos de chegar. Se a fila é para quê? Ela disse assim, é para falar com Jesus. Não diga. Eu disse, é para falar com Jesus. E disse, como é que funciona? Se você pega uma senha no guichê. Ele disse, a sua senha qual é? Disse, o número é 4.525.824. Disse, como? Disse, o meu número é 4.525.824. Eu disse, nossa, que número alto, né? Eu disse, como é que funciona esse negócio da senha aí? Eu disse, bom, é simples. A quantidade de caridade que você fez, baixa o número da sua senha. Aí um olhou para o outro e disse, tá para nós. Jesus é na faixa. Dirigente de casa espírita, caridade era conosco mesmo. Mas um olhou para o outro e disse assim, se a gente não pegar o número 1, do número 5 a gente não passa. Vai ser uma loucura. Vai ser assim, chegar, entrar na fila e já dizer, mestre, eis-me aqui no paraíso. Vai ser uma loucura. Aí, vamos pegar o número rapidinho. Na hora que eles foram saindo, um deles virou e disse assim, a propósito, minha senhora, qual é o seu número mesmo? Ela disse, 4.525.824. Eu disse, a senhora foi tão gentil, é que talvez a gente não se veja mais. Porque
A gente talvez tenha aí um certo distanciamento na fila, mas a propósito, como é seu nome? Ela disse, quando eu passei na Terra, meu filho, me conheciam como Madre Teresa de Calcutá. Muita paz a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.